Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, os nossos Haverim, que estão ouvindo este estudo, este shiur. Veja, hoje nós iremos ler o capítulo 15 e o capítulo 16 de Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, chamado atualmente. Como de costume, nós iremos ler o capítulo 15 e o capítulo 16 e vamos dar as devidas explicações a respeito do que realmente se tratava a comunidade e as intenções dos emissários, dos Talmidim, dos discípulos de Yeshua em questão do reino do Eterno. Veja bem, como de costume, nós sempre explicamos no decorrer da leitura realmente o sentido daquilo que muitos desconhecem. Nós nos deparamos com várias pessoas que dizem o seguinte, eu acho que isso é isto. Um exemplo que eu estou dando. E quando você vai perguntar para esta pessoa onde está escrito, me mostra algo na Brit Hadashah, aonde está escrito? E esta pessoa, ela diz o seguinte: eu não sei. Nós perguntamos, você sabia que isso está escrito nisso, disso? No livro tal, na página tal, no versículo tal, ela fala, não sabia. Você sabe onde está escrito? Esta pessoa diz, não sei. Então veja, a maioria das pessoas que nós conversamos, que nós falamos, essas pessoas, elas são o quê? Elas são apenas pessoas movidas por meio da internet, aonde ela vê um versículo X, um versículo, ou alguém fala alguma coisa, e ela pega aquilo como verdade absoluta. E veja, para nós termos certeza de que o assunto é uma verdade absoluta, nós devemos esmiuçar, nós devemos compreender, nós devemos entender os aspectos daquilo que estava acontecendo. Na própria leitura da Brit Hadashah, do Novo Testamento, ele explica com exatidão as suas intenções. Muitas pessoas também têm o costume de pegar um texto ou um versículo do texto e do contexto para geralmente satisfazer o seu desejo. E o seu desejo é um desejo que está fugindo do contexto e do texto que Paulo está falando. E veja, eu vejo um rabino conhecido no judaísmo ortodoxo, ele diz o seguinte: se nós não formos verdadeiros com nós mesmos, nós seremos mentirosos, nós seremos os verdadeiros mentirosos. Ou seja, se eu não for verdadeiro comigo mesmo, em questão, poxa, eu estou lendo um texto, eu estou lendo um versículo, eu estou lendo um contexto, eu estou lendo uma história, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não entendo nenhum sentido daquilo, mas eu interpreto da maneira que eu quero. Então isto é errado. Eu estou entrando numa heresia, em uma cegueira espiritual. Eu não posso interpretar a Bíblia da maneira que eu quero. Existem coisas que não têm explicações na palavra do Eterno. E não cabe a mim, cabe a mim o seguinte:
Eu entender que existe vários aspectos dentro dessa situação, desse texto, ou deste versículo, ou deste contexto, que não tem explicação. Então eu não posso pegar o meu achismo e dizer é isto. Um exemplo, a Torá fala que existe a Brit Milá, mas ela não explica como é feito a Brit Milá. Então, se ela não explica como é feito a Brit Milá, eu não tenho que ficar especulando. Isto ficou para o nosso povo. Para o nosso povo. Bem, o que nós fazemos é justamente ler e entender o que estava acontecendo. Você que está acompanhando, você que está visualizando, compartilhando esta mensagem com outras pessoas, que o Eterno te abençoe, porque às vezes você está fazendo esta mensagem chegar a uma pessoa que está perdida. E a internet, ela tem influência em nossas vidas apenas 10%, para nível de informação. Ou seja, eu preciso da internet para nível de informação. Eu não posso pegar a internet, veja bem, e dizer que porque eu vi um vídeo de um Roche, de um não sei o que, de fulano, de uma Beit, e dizer agora eu sou judeu. Não é assim. Não é assim. Existe uma contagem das 12 tribos de Israel. De cada tribo existe 140 mil de cada tribo. Ou seja, já existe um povo do Eterno. Não adianta você dizer eu sou judeu, sendo que você não é escolhido para aquilo. Você não pode se intitular eu sou judeu se você não é escolhido para aquilo. Por isso que eu volto a falar, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Você tem que ser verdadeiro. Vamos ler capítulo 15 do livro de Atos dos Emissários. Entretanto, alguns homens desceram de Erudá para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos. Vocês não podem ser salvos. Veja, isso é interessante. Veja como o problema é sério, pessoal. O problema é muito sério. Veja, alguns homens desceram de Yehudá para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos. Vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá de forma prescrita por Moshe. Eu pergunto a você, quem disse que a Brit Milá salva alguém? Mas estes homens eram homens influentes, aqui não relata, mas com certeza era para os irmãos darem ouvidos, eram homens influentes. Veja que nem toda aquela pessoa que é influente, que tem status, posição, quer dizer nada. Ele pode estar cego. Ele pode estar cego do mesmo modo aquele que não é nada, como existia também judeus ou membros da comunidade que não tinha nada, que não tinham status, não tinham posição, mas também eram cegos. Eu não posso só ver um lado, eu tenho que ver os dois lados da moeda. E eles estavam dizendo que não seriam salvos se não se submetesse à circuncisão. Circuncisão é onde tira o prepúcio do pênis da criança ao 8º dia. Ou seja, para que a criança... Isso também é uma questão de higiene, isso também é questão de marca espiritual do Eterno. A ciência fala que isso é muito bom para a saúde e tal, e assim sucessivamente. Não vou entrar em detalhes, mas você pode pesquisar na internet e perguntar o que é circuncisão para o Dr. Google. Ele vai te falar. Então é aquilo que eu te falei. A internet ela serve para nível de informação. Vamos lá.
Isso os levou a uma grande contenda e discussão com Shaul e Barnabá. Por isso a congregação designou Shaul e Barnabá e alguns outros para propor esta Sheilá aos emissários e anciões de Jerusalém. Assim que foram enviados pela congregação, seguiram um caminho atravessando a Fenícia e Xirom, contando em detalhes como os não-judeus tinham se voltado para o Eterno. E essas notícias trouxeram muita alegria a todos os irmãos. Chegando em Jerusalém, eles foram levar o ocorrido, que era uma questão congregacional, aos líderes. Foram bem recebidos pela comunidade messiânica, incluindo os emissários e os anciões. Ou seja, havia um corpo, uma liderança de emissários e anciões. E eles relataram tudo o que o Eterno tinha feito por meio deles. Alguns, porém, dos que chegaram a confiar eram do partido dos Purishim, os fariseus. Eles se levantaram e disseram: é necessário circuncidá-los e orientá-los para que guardem a Torá de Moshe? Os emissários e os anciões se reuniram para analisar a questão. Os emissários e os anciões. Tá? Para deixar bem claro. Para analisar a questão. Depois de um longo debate, Kefa levantou-se e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo, que o Eterno me escolheu dentre vocês para ser aquele cuja boca aos goim pudesse ouvir a mensagem das boas novas e confiar. E depois que conhecer o coração, deu-lhes testemunho, e o Eterno que conhece o coração deu-lhes testemunho ao Ruach HaKodesh, a concedeu o Ruach HaKodesh a eles, como fizeram. A nós, isto é, ele não fez distinções entre nós e eles, mas purificou-lhes o coração mediante a confiança. Isso dos gentios. Então, o que vocês estão tentando o Eterno agora, ao colocar um jugo sobre o pescoço dos talmidins que nem nossos pais, nem nós tivemos forças para carregar? E aí? Qual é o princípio de ajudar um gentio? Qual é o princípio primeiro? É de que ele seja transformado interiormente. O que adianta eu impor algo que nem nossos pais impuseram aos gentios? E esses camarada estavam fazendo. Não, é por meio do amor e da bondade do Senhor Yeshua que nós confiamos e fomos libertados. E isso acontece o mesmo com eles. Ou seja, quem está falando aqui é Kefas, é Pedro. A seguir, toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabá e Shaul contar que sinais e milagres o Eterno realizava por meio deles entre os não-judeus. Yaakov rompeu o silêncio para responder. Yaakov é Tiago: irmãos, ele disse: ouça o que tenho a dizer. Shimon contou-nos detalhadamente o que o Eterno fez a mostrar seus cuidados a tomar dentre os goim um povo para levar o seu nome. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isso. Porque está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que restante da humanidade possa buscar o Senhor, isto é, todos os goins que foram chamados por meu nome, diz Adonai, que faz todas estas coisas. Tudo isso é conhecido desde os tempos antigos. Portanto, minha opinião é de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos goim, que está se voltando para o Eterno. Ponto. Veja um detalhe interessante. Não é para pôr obstáculo no caminho dos goim. O que nós estamos vendo hoje é a pessoa chegando numa comunidade, numa beit, numa congregação, numa sinagoga, digamos assim, messiânica, nazareno, e o que acontece? Eles colocam obstáculo no caminho do goim.
Que obstáculo é esse? Primeiro, das coisas é o quê? A questão que foi levantada, a circuncisão. Não, você tem que ser circuncidado, senão você não vai fazer parte da comunidade. Aí muda o rótulo depois, agora para generalizar. Você, se não se submeter à circuncisão de Moshe, o Goim, coitado, ele não tem entendimento, ele é um neófito, é uma pessoa que não compreende ainda, ele está vindo misturado entre as nações, entre as religiões, ele está vivendo um paganismo. Estava vivendo um paganismo, ele chega lá, ele vai encontrar, poxa, então eu vou me submeter. Porque as pessoas neófitas são levadas por essas tais. E se nós não formos verdadeiros e colocarmos um obstáculo no caminho dos goim, dos gentios, eu vou levar esta pessoa à ruína, à desgraça. Ou seja, em vez de você mudar o seu interior, nós aqui já constatamos, já vimos aqui várias pessoas que estão preocupadas com o exterior. Ela está preocupada com o exterior, mas o interior dela, ela tá perdida. Mas o exterior, ela quer se fantasiar, ela quer colocar um talite, ela quer pegar o sidu e começar a fazer as orações e fazer as rezas. Não estou dizendo que isto não tem o seu devido valor, isto tem muito, mas isso não pode ser colocado em primeira instância na vida de um goim. Um goim, ele precisa primeiramente se voltar ao eterno. Ele precisa conhecer a Brit Hadashah. Por isso que o nosso critério é que a pessoa conheça a Brit Hadashah. O nosso critério é que a pessoa entenda o que está falando da Brit Hadashah. Esta pessoa vai passar pelo um estudo completo da Brit Hadashah. Esta pessoa vai entender a Brit Hadashah. Mas se essa pessoa vir e trouxer um livro do judaísmo ortodoxo, fala, meu irmão, guarde isso. Eu trouxe um assunto da internet, meu irmão, guarde isso. Mas por que você está mandando eu guardar isso? Porque primeiro você tem que entender quem é Yeshua. O judaísmo ortodoxo não explica quem é Yeshua, a não ser em entrelinhas. Porque eles conhecem Yeshua. Você acha que eles não conhecem? Você acha que eles não conhecem? Só para você ter um detalhe, ontem nós estávamos lendo a Torá e algo foi revelado para nós através de um irmão. Ele disse o seguinte, veja, o Eterno, ele concebeu a Yaakov e a Jacó, os filhos que vieram primeiros, ou seja, foi Shimeon, os filhos de uma mulher que não era sua esposa verdadeira, era Leia. Veio Shimeon, veio Levi e veio Yehudá. Yehudá, ou seja, o Eterno veio primeiro para eles. O Eterno veio primeiro para Yehudá. Lá na frente, quando ele tem o seu filho, que é Yosef junto com Rivka, é isso, é Leia e Rahel, desculpa, isso, é porque eu confundo a mulher de Isaac e tal, Raquel, chamada em português, na Bíblia João Ferreira de Almeida. Então, teve Yosef, dali o Eterno tira Efraim. Então, o ensino veio para Levi, o sacerdócio veio para Levi. Eu quero que você entenda isso. Primeiro os filhos foram Shimeon, Levi e Yehudá. Veio para Levi, coração. E depois para Yehudá, união. Ou seja, o Eterno veio para eles primeiro. Então, se o Eterno veio para ele se revelou. Veja que imediatamente quando Yaakov estava na Paraxá, que fala sobre a escada dos anjos, que eu esqueci o nome agora, que não dá para lembrar, que tem uns anjos na Paraxá lá, que fala,
imediatamente Yeshua, o Eterno, estava ao lado dele. Aí você diz, era o Eterno? Está lá escrito, Adonai estava do lado dele. E Adonai vem do lado dele na sua totalidade, no seu poder, na sua totalidade, na sua magnitude? Não! Ele vem reduzido na forma de Yeshua. Então ele se apresentou primeiro, Yeshua, a Judá. Então eles conhecem Yeshua. Eles conhecem. Os verdadeiros judeus, e Yeshua está abrindo os olhos. Agora tem o nosso tempo agora, que é o final, que é Efraim. Os goíns. Então o tempo dos goíns está acabando. Abre teus olhos, em vez de você ficar preocupado com o título judaico. Meu irmão, se considere pelo menos Efraim. Se considere, porque Efraim é um ramo, e este ramo ele não tem formosura. Efraim, ele se misturou aos ídolos. Este ramo, ele não tem folha, ele não tem flores, é o ramo que foi enxertado na oliveira. Mas não se vanglorie, porque ele pode tirar este ramo. Entendeu? Então, meu irmão, se submeta ao Eterno, seja servo, peça para estar incluído naquelas pessoas aonde João e Yohanan, ele viu em Apocalipse Gueliana, milhares e milhares de pessoas incontáveis, tribos, língua, povos e nações. E ele diz, em vez disso, versículo 20, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se deve abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Aos requisitos mínimos. Estes são os requisitos mínimos para um goim vir a uma comunidade. Estes são os requisitos mínimos para um goim vir a uma comunidade. E o que nós vemos hoje são pessoas comendo de tudo, aquela picanha cheia de sangue, aquele frango que foi estrangulado, né, da fornicação, a pessoa tendo um relacionamento fora de um compromisso, se relacionando com várias pessoas, e de algo estrangulado e do sangue. Então muita gente não quer largar isso, que é gostoso. Meu irmão, nem tudo que é bom, que é prazeroso, vai nos levar a um princípio. Porque desde os tempos antigos, Moshe é anunciado a todas as sinagogas. E suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Veja que era de costume uma pessoa ir para a sinagoga no Shabat. Então os emissários e os anciões com toda a comunidade messiânica decidiram escolher algum dentre eles e enviá-los a Antioquia com Shaul e Barnabá. Eles lhe enviaram Yehudá, chamado Barnabá, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, com as seguintes cartas. Os emissários, anciões e seus irmãos, para os irmãos dentre os não-judeus de Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Ouvimos dizer que algumas pessoas saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram com sua conversa, transformando a mente de vocês. Assim decidimos de forma unânime escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos queridos amigos Barnabá e Shaul, que têm dedicado a vida na defesa do nome de nosso Senhor Yeshua e Messias. Portanto, enviamos Yehudá e Silas, e eles confirmaram pessoalmente o que lhe escrevemos. Porque parece bem ao Ruach HaKodesh e a nós não colocar um peso maior sobre vocês, além das obrigações seguintes: abster-se do que foi sacrificado
a ídolos do sangue e de coisas estranguladas e da fornicação. Se vocês evitarem essas coisas, estarão fazendo o que é certo. Shalom. Esses são os requisitos básicos, os mínimos. Ele não está mandando ler Sidu, ele não está, não. O resto vai aprender com o tempo. Com o tempo, a pessoa vai aprender com o tempo vindo nas sinagogas. Mas não. Hoje o que vemos é a pessoa trazendo o ensino do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional. O ensino de um rabino, porque um rabino me falou sobre isso, o rabino disse isso, coisa maravilhosa, mas ele mente, ele rouba, ele adultera, ele prostitui, ele come carne sufocada, estrangulada, ele não está nem aí para nada interiormente. Mas não, ele quer saber mais do que alguém por causa da informação. Eu quero saber de fulano, eu quero saber mais do que isso. Se eu descobrir uma coisa é porque eu vou estar por cima daquela carne. Então ela é assim. Infelizmente é o que acontece hoje. Infelizmente, né? E como eu digo, e é verdade, eu presenciei isso. E eu sou testemunha ocular disso. Quando, veja só o que eu vou falar. Quando o rito se torna mais importante do que a essência, já era, meu irmão, já era, cai fora. Quando o rito se torna mais importante do que a essência, do que os princípios, sai fora. Sai fora. Os mensageiros foram enviados e partiram para Antioquia, onde reuniram um grupo local e entregaram a carta. Depois de ler, as pessoas ficaram deleitadas por seu encorajamento. E Judá e Silas, que também eram profetas, disseram muitas coisas para encorajar e fortalecer os irmãos. Depois de passarem algum tempo ali, foram enviadas com o cumprimento de Shalom da parte dos irmãos. Aqueles que os enviaram, Shaul e Barnabá, permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e anunciavam as boas novas da mensagem a respeito do Senhor. Algum tempo depois, Shaul disse a Barnabá: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a mensagem a respeito do Senhor, para ver como estão indo. Barnabá queria levar Ioanã, também chamado Marcos, mas Shaul considerava imprudente levá-lo consigo, porque ele os abandonou na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Houve um desentendimento tão profundo sobre isso que eles se separaram. Barnabá levou Marco consigo, navegando para Chipre. Veja que também era normal, e não vou nem dizer se era normal, isso é errado, esse desentendimento de não entender o outro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Pessoas que não têm a prudência de entender as coisas, de compreender as coisas, de sentar, conversar, olhar olho no olho, isso é ridículo. Isso é ridículo, né? Outra coisa, ridículo, falar dos erros de que você comete, isso é ridículo, isso é abominável. O Eterno nunca fez isso. Congregação nunca fez isso, a não ser que o camarada persistisse no erro, né? Mas não chegava nenhuma primeira, nem duas pessoas para a pessoa falar assim: eu acho que você está errado nisso, o que você acha? Isso é bom, não é bom você mudar isso? Como a Brit Hadashah ensina, Yeshua falou. Mas não, nem isso, se reúnem e falam tudo de uma pessoa só. É como nós estamos falando, né? E sempre falando. Sei de tanta coisa, porque se eu fosse abrir a boca, eu falaria muita coisa. Mas eu vou me aliar, vou ficar acusando alguém. Quem acusa é Satã, entendeu? Tem que mais orar pelas pessoas para que elas possam mudar, para que elas possam se voltar ao Eterno. Porque os dias são maus. Ponto final, acabou.
Ah, mas eu... Não, o nosso reino não é aqui. O nosso reino é no reinado milenar com Yeshua. Aqui nós temos que passar tribulações. Aqui nós temos que passar momentos difíceis. Aqui nós temos que passar para que possamos aprender, para que possamos se estruturar. Aqui nós temos que passar por isso. Jacó ele foi humilhado, Jacó ele foi esculachado, Jacó ele passou por humilhação, Jacó foi perseguido, Jacó foi perseguido pelo irmão, foi perseguido por Labã, foi perseguido por um monte de coisa. Então é necessário passar por situações para que possamos aprender. Aquele que não quer passar por situações é frouxo, é covarde, como está escrito: covarde não herdarão o reino dos céus. Pronto. Shaul, porém, escolheu Silas e partiu, depois de os irmãos o terem encomendado ao amor e à bondade do Senhor. Eles atravessaram a Síria e Cilícia, fortalecendo as congregações. Capítulo 16. Shaul desceu a Listra, onde vivia um tal menino chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia que confiava em Yeshua, e seu pai era o quê? Grego. Olha a mistura. Todos os irmãos de Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Shaul desejava que Timóteo o acompanhasse. Portanto, realizou sua Brit Milá. Ele realizou a sua Brit Milá. Por causa dos judeus que viviam naquelas áreas, pois todos sabiam que seu pai era grego. Para evitar qualquer problema, vem cá, meu filho, vou circuncidar você, para que ninguém fale merda, desculpa a palavra, para você, tá bom? À medida que passavam pelas cidades, entregavam às pessoas as decisões dos emissários dos anciões de Jerusalém para que fossem observadas. Veja que foi passando para as comunidades aquela carta. Assim, as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. Eles viajavam pelas regiões da Frígia e da Galáxia, por terem sido proibidos pelo Ruach HaKodesh de anunciar mensagem nas províncias da Ásia. Quando chegaram às fronteiras de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o espírito de Yeshua os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Shaul teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé e lhe implorava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Depois que Shaul teve uma visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, porque concluímos que o Eterno nos chamou para anunciar a eles as boas novas. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Somotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali zarpamos para Filipos, na Macedônia, uma colônia romana e o principal cidade daquela parte da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. Então, em um Shabat, mais uma vez no Shabat, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um minyan. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres reunidas ali. Uma das que ouviram era uma mulher da cidade de Tiatira, chamada Lídia, uma vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma temente ao Eterno, e o Senhor abriu-lhe o coração para responder ao que Shaul dizia. Assim que ela e os membros de sua casa foram imersos, ela lhes fez este convite: se vocês me considerarem fiel ao Senhor, venham e fiquem em minha casa. E ela insistiu até eles irem. Certo dia, enquanto íamos ao local de Miam, encontramos uma escrava que tinha um espírito que a capacitava a predizer o futuro. Para muitos que estão nas igrejas evangélicas, diz o esta mulher tem o poder de revelação. Não. A Torá proíbe predizer o futuro.
não pode prever o futuro. Se ele proíbe, é porque existe a possibilidade. E é contra a Torá. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores mediante as adivinhações do futuro. Essa moça seguia Shaul. E a nós gritando: estes homens são servos do Deus Ahá-Elion. E ela sabia. Eles estão falando sobre como vocês podem ser salvos. A pergunta é: quem perguntou isso para ela ficar falando? Mas tudo bem. Ela o fazia todos os dias até que Shaul, muito incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: no nome de Yeshua, o Messias, eu lhe ordeno que saia dela. E o Espírito saiu dela naquele mesmo instante. Entretanto, quando os donos da escrava perceberam que sua esperança de lucro tinha se acabado, agarraram Shaul e Silas e o arrastaram para a praça do mercado. Tá vendo? O problema é dinheiro, gente. O problema é dinheiro diante das autoridades. Levando-os aos juízes, disseram: estes homens estão acusando muitos problemas em nossa cidade, porque são judeus. Veja, esse é um problema sério de pessoas medíocres e sem entendimento e maldosas. Elas pervertem uma coisa que você falou. Ela perverte. Ela muda a frase que você falou, o texto que você falou, o contexto que você falou. Este é o problema de gente baixa. Toda pessoa que muda e faz isso é porque ela é muito baixa. Mas muito mesmo. Ela está se reduzindo ao nada. Já não é nada. Aí vai seria o quê? O problema não era que a mulher estava dando dinheiro. E quem falou porque são judeus? O problema não era esse. Por que tu não falou a verdade, seus infelizes? Olha, pegamos aqui esse Shaul e Paulo e levamos até vocês, juízes, para dizer que estes homens expulsaram um espírito maligno daquela mulher que adivinhava e nós ganhávamos dinheiro com isso. Agora nós não ganhamos. Mas ninguém vai falar isto. Ninguém vai falar isso. O que vai falar? Vou repetir versículo 20. Isso é a intenção de gente maldosa. É assim. Quando você percebe essas características, meu amigo, sai fora. Vai acabar contigo, hein? E essas próprias pessoas vão dar um tiro no pé. Porque elas estão cavando uma maldição sobre si. E diz o seguinte, o versículo 20. Levando-os aos juízes, disseram: estes homens estão causando muitos problemas. Que problemas eles estavam causando? Problema de não ganhar dinheiro. De não ganhar dinheiro para esses ser vergonhas. É isso. Esse é o problema. Porque ela era fonte de lucro, como está escrito. Agora não é mais. Está vendo o problema da má intenção? Em nossa cidade, porque são judeus. Porque são judeus o quê? Lá não tinha judeu? Infeliz. Eles estão propagando costumes contrários à nossa lei. Mudou agora. Quem disse que era isso? Coisas inaceitáveis, impraticáveis para nós romanos. Mas o judeu, o romano sabe muito bem quem é o judeu. Para que falar isso? A multidão ajuntou-se no ataque contra eles. E os juízes rasgaram-lhe as roupas e ordenaram que fossem açoitados. O que eles fizeram? Me diz, gente, até agora que eu não sei. O problema, gente, é quando eu vivo uma mentira. Vou ser bem real. Quando eu vivo uma mentira, quando a minha carapuça está caindo, eu encontro meio para acusar. Eu encontro meios para
desmoralizar aquela pessoa, condenar aquela pessoa quando a minha carapuça cai. Por meio das coisas mais simples. Ué, se a mulher estava adivinhando o futuro e não foi uma vez Paulo tolerou, 2 vezes Paulo tolerou, 3 vezes Paulo tolerou. Quando foi na 5ª, 7ª, sei lá, ou na 10ª, Paulo disse: rapaz, olha, sai da vida dessa mulher agora. Espírito do mal. Saiu. Aí a mulher ficou lá com a cara de boba, sem adivinhar mais nada. Porque o espírito saiu dela. E aí acabou o dinheirinho, acabou a fonte. Com certeza eles amavam a barraca e colocavam ela lá. Olha, fica aqui, vamos colocar uma placa escrita: mulher adivinha um futuro, consulta, R$100. Quando a pessoa sentava ali, ela falava do futuro, falava também do passado, falava de tudo. Se ela adivinha o futuro, ela vai adivinhar o passado. Então ela começava a adivinhar e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo e dava dinheiro, e mais dinheiro, e dinheiro vai, dinheiro vem. Quando chega no momento, tudo isso acaba. E agora? E agora eu vou ter que apelar para matar esses camaradas que tiraram minha fonte de dinheiro. Por isso que eu falo, o problema é dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos caem nesta cobiça. Está escrito. O que tivemos para comer e vestir e morar é o necessário. Acabou. O resto é resto. O resto vai ser consequência, se o Eterno quiser dar. Para serem o que? Açoitados. Depois de serem severamente açoitados, castigados, eles os lançaram na prisão, incumbido o carcereiro de vigiá-los com cuidado. Que já teve um episódio que um fugiu aí, Kefa, né? Lembra de Kefa? Cuidado, viu, meu filho? Senão você vai morrer também. Tendo recebido esta ordem, ele o lançou na cela interior e lhe prendeu os pés entre pedaços maciços de madeira. Ou seja, tu não vai fugir não, viu? Teve um camarada aí, Pedro, que fugiu. Nos capítulos anteriores, fugiu. Um anjo foi lá, quebrou as correias e tal, e tiveram que executar os soldados. Agora comigo tu não vai não. Porque senão vou ter que morrer. Veja como a história é séria. Por volta da meia-noite, Shaul e Silas estavam orando e cantando hinos ao Eterno. Os outros presos escutavam com atenção. De repente houve um terremoto violento que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Oh, glória! O carcereiro acordou e quando viu que as portas estavam abertas, o que ele fez? Eu vou desembanhar minha espada porque eu sei que todo mundo vai fugir, eles vão me executar como fez com os outros, vão me matar. É verdade, é verdade. Que coisa, de repente houve um terremoto. O carcereiro acordou e quando viu que as portas estavam abertas, desembanhou a espada para se matar, por presumir que os presos tinham escapado. Ninguém tinha saído ainda, mas as portas estavam abertas. Mas Shaul gritou: não se machuque, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Shaul e Silas, então os levou para fora e perguntou: homens, que preciso fazer para ser salvo? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Você imagina o episódio. O que preciso para ser salvo? Já pensou se Paulo fala: ó, você tem que ser circuncidado? Que burrice. Olha o que ele falou. Eles disseram: confie no Senhor Yeshua e será salvo você e sua casa. E em seguida anunciaram-lhes e a todos os de sua casa a mensagem a respeito do Senhor.
Na manhã seguinte, os juízes enviaram soldados aos carcereiros com a ordem: solta estes homens. Os carcereiros disseram a Shaul: os juízes enviaram uma ordem para que vocês dois sejam soltos. Portanto, saiam e sigam seu caminho em paz. Entretanto, Shaul disse aos soldados: depois de nos açoitarem em público, sem terem sido condenados por nenhum crime, eles nos lançaram na prisão, apesar de sermos cidadãos romanos. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham, eles mesmos, e nos libertem. Os soldados relataram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados ao ouvir que Shaul e Silas eram cidadãos romanos. Eles vieram, pediram que desculpas a eles e, conduzindo-os para fora da prisão, requisitaram que deixassem a cidade. Ao saírem da prisão, Shaul e Silas foram à casa de Lídia, de onde partiram depois de encontrar os irmãos e encorajá-los. Baruch Hashem, pessoal. Estes são os capítulos 15 e capítulos 16. Veja quão grande e interessante é a mensagem da Brit Hadashah, que é a Halahá da Torá, que é a interpretação da Torá. Existem coisas na Torá que, se você for ler, você não vai entender, porque você a desconhece. Você desconhece a Brit Hadashah, o Novo Testamento, você desconhece. Por isso é necessário compreender. Ok, pessoal? Eu fico muito feliz e peço a vocês que vocês compartilhem para que possamos ser ouvidos, né, por muitas pessoas que estão talvez como este soldado que estava preso no regime, numa situação ridícula, numa situação onde ele estava sendo colocando o jugo sobre ele e realmente a intenção dele era buscar o eterno. Mas existe muitas pessoas, pessoal, que são boas, mas por causa de partidos, por causa de pessoas que usam de falácias, que usam do seu poder, que não tem poder, coisa nenhuma, mas essas pessoas que às vezes são humildes, simples, elas não têm iniciativas para tomar decisões por causa de situações que podem ocorrer com elas. Elas podem ser taxadas como traidoras, como escarnecedoras, como pessoas repugnantes. Então tome sua decisão, seja forte. Não se preocupe com quem vai dizer algo para você. Não se preocupe se alguém vai falar, como diz o ditado, quem tem boca fala o que quer. Né? Nós nos preocupamos, nós da comunidade Beit Netzer Efraim, nós nos preocupamos justamente com o que falamos, porque podemos falar coisas que realmente... existe 2 anjos que estavam com Yaakov. Para onde ele ia, esses anjos iam cuidando dele. E lá no livro, se eu não me engano, capítulo 49, nas bênçãos de Yaakov para os filhos, ele diz que os anjos que me acompanhou durante a minha vida toda, que acompanha esses meninos, que era Efraim e o outro seu irmão mais velho. Ou seja, os anjos de Yaakov estão nos acompanhando. Os shedins estão nos vendo. Para onde vamos? Os demônios, os anjos, eles contabilizam o que fazemos. E os demônios também. Ou seja, se eu cometo uma perversidade de falar mal de alguém, vai ser contabilizado sobre minha vida. Entendeu? Vai ser contabilizado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos.
certo? Então, não se preocupe com quem fala o que quer. Não se preocupe, o Eterno vai trazer à tona toda a maldade do coração do ser humano. Se renda a Yeshua, se renda a Ele. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece as intenções dos nossos pensamentos. Ele conhece o mais profundo e o mais íntimo de nossas vidas. Se renda a Yeshua. Conheça Ele. Ele disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E o que estamos vendo hoje desses tempos tenebrosos, desses maus dias, são pessoas que realmente não ouvem a voz de Yeshua. E é muito raro. Pessoal, se desprenda deste mundo. Não pense que esta vida que você está vivendo talvez seja uma vida boa, uma vida de trabalho, você ganha bem, não pense que isso é tudo. Não, vai vir o reinado milenar. E depois do reinado milenar, o Eterno reinará para sempre conosco. Por isso está escrito, Hashem Melech, Ele será rei. E Ele será um rei naquele dia. Hashem Melech. Então é essa a mensagem que eu tenho de deixar para vocês. Meu coração se alegra muito, porque eu sei que esta mensagem está chegando no coração de cada pessoa que está ouvindo isto, que está chorando neste momento, que o coração está tremendo, esperançoso por Yeshua. Eu sei disso. Os nossos corações tremem, os nossos corações sentem shalom. É o que eu estou sentindo agora junto contigo. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti hoje e amanhã para todo o sempre. Baruch Hashem Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.